Senhor, como não te adorar, como não te glorificar? Senhor, mesmo diante das lutas, das adversidades, das oposições, mesmo diante, Senhor, dos desafios, das tempestades, nós sempre iremos te adorar, porque não são circunstâncias que moldam o nosso coração no entendimento de que é digno te adorar. Não são as circunstâncias, não são nossas emoções, nossos sentimentos, é a nossa gratidão, é a nossa convicção de que precisamos, Senhor, constantemente entrar nesse lugar de adoração, porque é para isso que o Senhor nos criou. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Queremos fazer isso não só neste momento, mas em todos os momentos da nossa vida, porque a cada dia que passa, Senhor, estamos mais perto de estarmos eternamente na tua presença. Seja essa noite uma noite especial para ouvirmos a tua palavra e sermos conduzidos pelo teu Espírito Santo no entendimento dela mesma, que ela venha com autoridade tratar os nossos corações. A tua palavra é espada afiada, que divide o nosso entendimento, divide as nossas emoções, nos divide e nos separa, e promove em nós os alinhamentos necessários. Assim te louvamos, no nome de Jesus, amém. Glórias a Ele. Estamos numa série de mensagens. Você que está conosco a primeira vez, temos 4 domingos sequenciais para ministrar essa série de mensagens. Isso quer dizer que domingo passado foi o primeiro domingo. Poxa, perdi. Não perdeu. Por uma circunstância, você não estava aqui. Mas agora você sabe que teremos mais 2 domingos para continuar essa série de mensagens. Então, conto com você nos próximos 2 domingos. E se você quer se atualizar, a mensagem está no YouTube, tanto a que foi ministrada aqui, como a que foi ministrada em nossas outras agências, tanto as extensões como a nossa igreja mãe. Então, é só pesquisar que você vai encontrar, porque o título da nossa série de mensagens, que é baseado num livro do mesmo título, o qual eu tenho, acredito que alguns aqui de vocês podem ter também, Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Esse livro foi muito bom, eu gostei. Aliás, eu tenho lido muitos bons livros. Eu estou com um desafio para 2023, eu postei nas minhas redes sociais, eu perdi o controle, minha filha e meu genro foram num congresso, e tinha livros lá com 30%, 40% de desconto, e eu me descontrolei. Eu fui só escolhendo, quero esse, e eu estou com uma pilha para 2023 lá, que eu, em nome de Jesus, eu vou dar conta dela, porque esses livros têm me ajudado, esses livros têm me construído na minha vida posicionamentos. Esse livro, Enraizado, eu recomendo para você. Trata muito daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, para que efetivamente nós sejamos pessoas, árvores frutíferas, segundo a palavra. E o texto base está lá no Salmo 1, do versículo 1 ao 3, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Vou dar um stop aqui. O que o salmista está dizendo é: olha, a felicidade não está nas amizades, a felicidade não está nos prazeres seculares, a felicidade não está na transitoriedade dessas emoções humanas, dessa inter-relação social tão superficial. Não que a amizade não seja importante, elas são importantes. A palavra fala muito de amizades. A palavra de Deus diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha, é aquele que valoriza as amizades do mundo e acha que a sua felicidade está ali. O que a palavra de Deus diz, o que o autor desse salmo está dizendo: olha, a verdadeira felicidade está naquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Você quer ter felicidade, prazer, alinhamento?
Vá para a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Se fundamente na palavra de Deus. Por quê? É como árvore. Sendo assim, você será como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. E tudo o que faz prospera. Se eu e você nos detivéssemos tão somente na leitura desses três versículos, já seria o suficiente para sairmos daqui alimentados. A palavra de Deus, ela tem uma riqueza, uma propriedade de nos alinhar que é tremenda, é fantástica, porque aqui fala de amizades fragilizadas, amizades que não acrescentam, roda de escarnecedores, aquele ambiente que não está acrescentando nada para a nossa vida, mas traz satisfação no sentido assim, você muitas vezes nesse ambiente se sente acolhido, se sente amado, se sente em destaque, e você é um cara reconhecido porque é alegre e traz satisfação, mas na sua vida espiritual não está acrescentando nada, e a palavra está dizendo, vai para a lei do Senhor, ame a lei do Senhor, medite na lei do Senhor, tenha fome e sede da lei do Senhor, porque ali você será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, você vai ser verdejante, a sua vida vai ter sentido, propósito, as suas raízes beberão desse ribeiro de águas, no tempo certo, os frutos virão, os frutos vêm no tempo certo, os frutos vêm no tempo certo. Se você quiser frutificar, sem estar enraizado, você pode até gerar frutos, você pode até fazer com que esses frutos se manifestem, mas eles estão surgindo de raízes que não estão alimentando a planta, mata a planta. Se você tentar trazer frutos de árvores que não têm raízes, mata a planta. Deus está mais preocupado em desenvolver você, desenvolver a sua visão, está mais interessado em desenvolver você, não é o que você quer, não é o que você deseja, não é o que a nossa expectativa ministerial, relacional, pessoal nos indica, é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Cada um de nós está numa estação da vida, alguns já estão na estação dos frutos, alguns já começam a frutificar, os frutos já aparecem, eles não são melhores do que aqueles que ainda não frutificaram. Sabe por quê? Porque o que a gente percebe, o que a gente vê no âmbito da nossa visão humana, da nossa cosmovisão, é só o que está aparente, é só o que aparece, as raízes não aparecem. Eu não consigo identificar o enraizamento espiritual de cada um de vocês. Há indícios pela conduta, pelo posicionamento. Se essa pessoa, e eu vou traduzir aqui, fazer uma analogia, essa planta, se veja como uma planta, há um indício, é só um indício, uma perspectiva, de que aquela planta, aquela ovelha, ela está se enraizando, ela está se aprofundando nas suas raízes, ela ainda não tem frutos. Você pode estar nessa condição e gerando em si uma expectativa, eu quero frutificar. Calma, se preocupe com as raízes, cuide das raízes. Nós vimos na ministração passada que nós precisamos cuidar das raízes, são as raízes que dão vida, são as raízes que trazem fortalecimento. Árvores sem raízes não geram vida e são frágeis. Raízes profundas nos farão terminar bem e aprovados, pois um sucesso de curto prazo não é sucesso e não impressiona Deus. Sabe aquela planta
que ela gera rapidamente frutos. Ela gera rapidamente frutos. Mas ela só gerou frutos uma vez. E quando gera frutos, qual é a expectativa? Eu falei para vocês, eu tenho algumas árvores frutíferas, falei domingo passado, eu tenho algumas árvores frutíferas em casa plantadas em vasos. E qual é a expectativa quando você tem uma árvore frutífera? É você ter frutos. É uma expectativa. E tem uma jabuticabeirinha lá, ela demorou um tempinho e ela deu algumas jabuticabas. Eu falei, chegou o tempo dela. E eu fiquei com muita expectativa em cima dela. Ela não frutificou mais, não gerou mais nenhuma jabuticaba. Em compensação, o meu limoeiro, falei domingo passado, você tem plantação de limão, colha rapidamente e venda a sua safra, porque a hora que a minha chegar, o preço vai baixar. O meu limoeiro está bombando, vai abaixar o preço no mercado, de tanto limão que ele tem. Cajamanga, elas são pequenininhas, elas ficaram verdes muito tempo. É interessante fazer essa analogia. O pé de cajamanga que eu tenho lá estava cheio de cachos de cajamanga. Eu olhava e falava, mas cajamanga verde não é cajamanga verde, a gente não come cajamanga verde. Agora, repentinamente, elas começaram a amadurecer. Todo dia eu estou colhendo cajamanga. É o tempo da colheita. Há um tempo determinado pelo Senhor para a vida de todos nós. Mas sabe o que acontece? Nós muitas vezes não esperamos, não queremos esperar e não aceitamos o tempo do Senhor. Há um processo. Para você frutificar, você tem que ter raízes. E se você não estiver enraizado, sabe o que vai acontecer? E quando eu falo enraizado, é enraizamento espiritual, constante, perene, determinante. Gustavo está aí, trabalha nessa área, né, Gustavo? Tem produtos hoje que é para fortalecer o enraizamento, para que a planta tire do solo o que tem de melhor, para que os frutos venham de forma vigorosa. Mas é um processo. E já que eu estou nessa linha que é fácil de entender, às vezes nós investimos o que tem de melhor para o enraizamento, e você está fazendo isso, você está buscando um relacionamento com o Espírito Santo, está buscando um relacionamento com Deus, está se aprofundando, e nós vamos ver isso. Vem a seca. Estamos há 5 anos mais ou menos, espero que esse ano seja um ano de muita chuva. Não consigo mensurar aí, balizar se nos anos anteriores nós estamos melhores ou não, mas nós estamos aí numa sequência de anos que as chuvas não são muito boas, e às vezes vem a seca, vem uma seca na nossa vida, nos atrapalha, as coisas ficam difíceis, o solo está um pouco mais duro, o solo está mais difícil, às vezes vem tempestade, às vezes vem vento. Na vida a gente vai enfrentar dificuldades, na vida nós vamos enfrentar, como plantas enfrentam, tempestades, dificuldades, secas. É aí que nós vamos ver o verdadeiro valor de um enraizamento da planta. Eu falei de manhã, quando eu acho que eu não tinha casado ainda, meu pai tinha uma propriedade em Promissão, muito bacana, um sitinho bem ajeitadinho, aquela propriedade que não tinha mais nada para fazer, ela estava perfeita, não tinha a gente falava assim, não tinha mais um grampo de cerca para bater, estava pronta. Meu pai decidiu vender e comprou uma outra propriedade em Glicério, e levou eu e meu irmão para conhecer. A hora que eu cheguei, nós descemos do carro, eu falei para meu irmão, o pai endoidou, o pai surtou, porque só tinha arranha-gato. Quem conhece arranha-gato? É um bambuzinho que ele só tem espinho, ele não presta para nada, e ele dá umas moitas gigantescas, não tem o que você fazer, você tem que ir cortando
de fora para dentro, se você quer eliminar, é horrível. Só tinha arranha-gato e toco de aroeira. Conhece a aroeira? A aroeira é uma madeira brasileira das mais fortes que tem. Ela é quase que indestrutível, mas ela tem uma raiz tão gigantesca, tão profunda, que precisava de máquinas muito grandes para cavucar, para ir cortando as raízes. Por que essas árvores são tão vigorosas e tão poderosas? As raízes delas são profundas. Então, gente, se você quer suportar as tempestades da vida, se você quer suportar as intempéries da vida, saiba que as suas raízes têm que se aprofundar. Nenhuma planta, nenhuma árvore é mais resistente ou será mais produtiva do que a sua capacidade de raízes. Raízes são mais importantes para a planta do que qualquer outro fator. Vamos cuidar. Raízes espirituais, enraizamento espiritual é relacionamento, é dedicação, é esforço, é algo seu, particular, é algo da sua atitude, da sua ação pessoal que você precisa fazer. Há ações. Nós temos muitas vezes a perspectiva de que tudo Deus fará para nos favorecer, tudo Deus fará para nos agradar, tudo Deus fará ao nosso favor para nos condicionar melhor, para nos favorecer. Deus tem um relevante interesse em te abençoar, em me abençoar, mas tem ações e atitudes que são minhas, particulares, são suas, particulares. Quanto eu e você desejamos de Deus, quanto eu e você desejamos ser árvores frutíferas, porque a medida do que você frutificará corresponde à medida do seu desejo. Você quer ser só uma planta ornamental? Será só uma planta ornamental? Será só uma planta ornamental? Você está somente embelezando um espaço, um ambiente. Deus fala: eu quero você frutificando, deixa eu tratar na sua vida. Mas o fato é que, para que nós aprofundemos as nossas raízes, decida passar pelas tempestades. Decida passar pelas tempestades. Cadê o Pablo? Está ali. O Pablo é aviador. Estava falando hoje de manhã. Um teco-teco às vezes tem que desviar de uma tempestade, né, Pablo? Nem tem teco-teco ainda? Tem, né? Teco-teco é aquele aviãozinho pequeno, monomotor, motor a combustão. Se o avião já foi feito para cair, o teco-teco é certeza que ele vai cair. É certeza, né? Mas eu me lembro quando eu era garoto, e aqui em Penápolis tinha um aeroclube muito relevante, como tem em Birigui também, e os pilotos falavam, às vezes faziam um plano de voo para determinado lugar, era o plano de voo dele. Karina sabe disso, né, Karina? Tem habilitação para isso. No meio do caminho, você traçou um plano de voo, você está com uma aeronavezinha pequena, você olha uma tempestade, aí você não pode encarar. Aí você põe um teco-teco. Na vida espiritual você não está num teco-teco. Na vida espiritual você está num Boeing, chamado Espírito Santo de Deus, um 747, um Jumbo, sei lá qual é uma aeronave que consegue voar aí de continente para continente. Mas às vezes, a gente olha a tempestade e fala: se eu puder evitar, eu vou evitar. Se eu puder fugir dela, eu vou fugir dela. Mas sabe de uma coisa? Na Bíblia, vamos nos fundamentar na palavra. A palavra de Deus garante determinantemente que eu e você vamos passar por tempestades. É certeza que eu e você, em algum momento da vida, vamos enfrentar tempestades. Hoje, você pode estar enfrentando uma tempestade. Hoje, você pode estar enfrentando a noite escura da sua alma. Hoje, você pode estar
no meio de um turbilhão emocional, sendo assolado por todos os lados, e de maneira que você não consegue entender, você não consegue se encontrar no meio dessa tempestade, você não olha perspectivas de como sair dela. Mas o seu desejo, o meu desejo, racionalmente falando, humanamente falando, é: se eu pudesse, eu fugia delas. 12 de outubro de 1982, quem estava aqui em Penápolis? 12 de outubro de 1982, ventos de mais de 120 km por hora assolaram a nossa cidade, uma chuva de granizo como nunca antes, aquelas torres de alta tensão, que são dimensionadas para resistir ventos muito fortes, caiu umas 10 ou mais na região. Muitas árvores caíram, muitas árvores foram derrubadas, não dava para fugir daquela tempestade. Eu não sei o tamanho da sua tempestade, mas eu tenho absoluta certeza de que, dependendo do seu enraizamento, essas tempestades não vão derrubar você. A gente até quer evitar essas tempestades. Tempestades são desconfortáveis, essas circunstâncias, esses momentos são desconfortáveis. Se a gente pudesse, falando sinceramente, nós decidiríamos: Senhor, eu prefiro não passar. Eu passei por tempestades na minha vida, tempestades no meu relacionamento conjugal, tempestades financeiras, que naquele momento elas foram muito difíceis, desconfortáveis ao extremo, mas hoje, depois de que elas passaram, eu sei que outras estão por vir, eu sei que outras virão, mas aquelas pelas quais eu já passei, hoje eu olho para elas e falo: Senhor, muito obrigado, porque elas me fortaleceram. Senhor, muito obrigado, porque nessas tempestades eu me aprofundei num conhecimento pessoal contigo, numa certeza inabalável de que o Senhor preserva as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por aqueles dias de tempestades. Muito obrigado, Senhor, pelas noites escuras, onde eu não olhava, não conseguia ver a tua mão, a tua presença, mas o Senhor estava ali comigo. Haja visto que um dia o Senhor me tirou delas. Certamente é o que vai acontecer na sua vida. Deus não está interessado no seu conforto, Ele está interessado no seu crescimento. Essa é a razão que Ele nos ter deixado um consolador, é porque sabia que seríamos levados a situações desconfortáveis. A figura do Espírito Santo é de consolador, porque há momentos que nós precisamos desse consolo. Na verdade, a todo momento precisamos ser consolados, mas tem momentos que são mais intensos, tem momentos que são mais terríveis. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 24 ao 26, você encontra na sua Bíblia, talvez passe aí no multimídia, mas eu vou dar a narrativa aqui. Jesus está no barco com seus discípulos. Se você procurar nos evangelhos, eu não me lembro de outra passagem que diga que Jesus estava dormindo. Jesus gostava de frequentar a casa de Lázaro e suas irmãs, era como se fosse um refúgio para Jesus, isso é fato. Mas nesse caso específico, num barco, no meio de uma tempestade, a palavra de Deus diz que Jesus dormia. É meio que ilógico, é meio que irracional. No meio de uma tempestade que está assolando um barco, a ponto dos seus discípulos terem as suas emoções tão abaladas, que eles duvidaram inclusive do caráter de Jesus. Quantas vezes eu e você, no meio da tempestade, duvidamos do caráter de Jesus? Fui esquecido, fui abandonado, Deus não me ama, Deus não está vendo minhas lágrimas, Deus não está vendo a minha situação, Senhor não me ama mais, Senhor se esqueceu de mim. E aí o que os discípulos fizeram? Jesus está dormindo no barco no meio da tempestade.
vão lá acordar Jesus. Senhor, o Senhor não está vendo que a gente está quase morrendo? E o Senhor não se importa com as nossas vidas? Que tipo de mestre é o Senhor? Que tipo de pastor é o Senhor que não está vendo a minha aflição? Jesus estava no mesmo barco que aqueles homens, mas ele estava dormindo. Você só dorme, você só descansa em tempestades que você tem controle sobre elas. Por isso que se você está sendo impactado pela sua tempestade, por isso que se você está achando que o seu barco vai sucumbir, é porque você ainda não entendeu que Jesus Cristo está na sua vida. Jesus Cristo está nesse mesmo barco chamado sua vida, e se Ele está no barco, Ele vai fazer da mesma forma como Ele fez. Ele se levanta, olha, tá chovendo, tá com vento, ó, acaba tudo, se acalma, tempestade, vento, se aquiete. Quanto você confia que Jesus pode fazer isso na sua vida? Para aqueles homens, para aqueles discípulos, essa experiência foi impactante, porque eles diziam: quem é esse cara que até o vento lhe submete? Quem é esse homem que é capaz de acalmar a tempestade? Eles estavam aprendendo de Jesus. Sabe, aquilo que eu e você temos à disposição hoje para nos alimentar, para nos fortalecer, esses homens estavam escrevendo a história que já chegou até você. O Espírito Santo que inspirou essa palavra para chegar a nós, está hoje disposto a te ensinar sobre ela, e Ele está dizendo para você: olha, a mesma tempestade que bateu naquele barco no mar da Galileia, é a tempestade do seu relacionamento, essa tempestade financeira, essa tempestade emocional, essa tempestade de incertezas particulares. Você só não entendeu uma coisa: Jesus Cristo de Nazaré não mudou, pelo contrário, hoje Ele está entronizado e governa sobre as nações. Antes Ele governava, enquanto aqui estava, Ele governava sobre os elementos. Hoje Ele governa, assentado num alto e sublime trono, sobre todas as nações. Então Ele não mudou, e Ele pode dizer numa só palavra: a tempestade se acalma, e tudo muda nas suas circunstâncias. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você está no meio da tempestade, a tempestade está te abalando. O que o Senhor está querendo fazer na sua vida é te fortalecer. Aqueles homens saíram fortalecidos, aqueles homens saíram com uma outra visão, de uma percepção particular. Vale a pena confiar nesse Jesus. Enquanto nós estivermos com Ele, enquanto Ele estiver conosco, a gente não vai sucumbir. A gente não vai sucumbir. Se permita passar pela tempestade. Tem um hino do cantor cristão, eu recitei de manhã: temos por luta passados os mais terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Você vai passar por lutas, você vai passar por tempestades. A palavra de Deus garante isso. A palavra de Deus garante isso. Sabe o que a palavra de Deus não traz? Sabe o que a palavra de Deus não oferece como perspectiva para os filhos de Deus? É que você vai sucumbir diante da tempestade. Você não encontra nenhuma contextualização bíblica dizendo: olha, haverão tempestades na sua vida que vão te destruir. Haverão tempestades que não há o que fazer na sua vida e você vai naufragar. Isso você não encontra na palavra de Deus. Mas a palavra nos garante: nós vamos passar por tempestades, mas elas têm propósitos. Por mais desconfortáveis que sejam, elas vão aprofundar as suas raízes de relacionamento com Deus. Se você está passando ou já passou por uma tempestade, entenda: foi Deus fazendo, é Deus fazendo na sua vida, para que as suas raízes de um relacionamento pessoal com Ele se aprofundem. Lembram-se de Jó? Lembram-se da história de Jó? Quando tudo muda na vida de Jó, quando Deus intervém na vida de Jó para restaurar todas as coisas que ele havia perdido, e ele perdeu tudo, só não perdeu a vida.
como ele se declara diante dessa experiência tão intensa, dessa tempestade tão avassaladora. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tempestades servem para te levar a ver a face do Senhor de uma forma toda especial. Decida vencer suas fraquezas. Você quer aprofundar suas raízes? Decida vencer as suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Todos nós, em algum ponto, temos fragilidades. Desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Processo de aprofundação de raízes passa por nossas fraquezas. A gente passa a vida tentando encobrir ou evitar as nossas fraquezas, mas nós precisamos encará-las. Eu me lembrei, meu sogro está aqui, foi diretor do Instituto Bíblico lá em Bauru. Tinha um eucalipto, né, pastor? Na porta, e era uma árvore muito grande, era um eucalipto muito antigo, devia estar ali há muitos anos, porque o Instituto Bíblico que ele foi diretor era numa área rural, era uma chácara, e tinha um eucalipto muito grande, e olhando a aparência daquela árvore, ela falou: poxa, é uma árvore antiga, que ganhou robustez, aprofundou suas raízes, e é vigorosa. Mas quando nós fomos ver, o cupim tinha tomado conta daquela árvore. Ela não tinha tronco, ela só tinha o exterior. Cupim, uma fraquezinha desse tamanhozinho, uma formiguinha, mas é capaz de pôr abaixo a estrutura de uma casa, é capaz de consumir a estrutura de uma residência, de acabar com aonde ele pega, se você não tratar. As nossas fraquezas, as quais eu e você conhecemos. Você sabe qual é a sua fraqueza, eu sei qual é a minha, e às vezes a gente convive harmoniosamente com as nossas fraquezas, achando que dá para levar uma vida equilibrada, dá para você conviver com aspectos da sua vida, da minha vida, que traduzem a nossa fraqueza, mas que no final das contas são a nossa convivência harmoniosa com o pecado. Porque na nossa cabeça humana a gente fala assim: bom, na média eu sou bom, eu tenho essa fraqueza aqui, eu tenho essa situação aqui, isso aqui é complicado, mas na média eu sou um bom crente, na média eu sou um bom cristão. Eu tive um diretor na empresa que eu trabalhei, ele fazia uma referência muito interessante. Na média você é bom, tá? Na média nós estamos bem. Então faz o seguinte: abre o freezer, coloca o seu tronco no freezer a menos 8 graus, e o resto do corpo você coloca no forno. Na média a tua temperatura vai estar na temperatura ideal do corpo humano. De fato você está morto. Esse equilíbrio entre pecado e santidade não existe. E as nossas fraquezas são as pequenas fragilidades que corrompem o aprofundamento, o enraizamento, a capacidade de nós nos aprofundarmos. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, e o Senhor quer tratar no âmbito das nossas fraquezas, para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos vigorosos. Quer eliminar da nossa vida aquilo que está atrapalhando esse enraizamento, esse aprofundamento desse relacionamento. Quando reconheço minhas fraquezas, experimento um novo nível de fé. Experimentar fraquezas nos dá acesso às coisas que não conquistamos em nenhum outro lugar. Fé comprovada e força sobrenatural. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você vai lutar contra as suas fraquezas. Você pode lutar contra as suas fraquezas, mas quando você as admite: Senhor, essas fragilidades na minha vida, eu preciso que o Senhor intervenha. Eu preciso que o Senhor as transforme de fraqueza em força. Senhor, as minhas impossibilidades, as minhas improbabilidades, Senhor, as minhas incapacidades, todas elas eu coloco nas tuas mãos, porque o Senhor sabe fazer com elas. Elas na minha vida não geram nada, eu não as sei administrar, eu não sei fazer nada com elas, elas não geram vida. Mas eu quero que o Senhor me aperfeiçoe nas minhas fraquezas, para que eu reconheça: não sou eu, não é a minha capacidade, mas é o Senhor fazendo na minha vida. Às vezes nós vamos convidar as pessoas para trabalhar em ministérios, e as pessoas muitas vezes, isso é um processo natural: olha, eu gosto disso, eu me sinto confortável em tal ministério, em tal situação, e a gente já dá um insight: olha, provavelmente Deus vai te colocar num lugar que você não faça nada daquilo que você goste, num lugar da sua improbabilidade, da sua inabilidade. Mas por que isso, pastor? Porque se você estiver no lugar que você domina, que a sua capacidade, que o seu conhecimento domina, você pode facilmente dizer: é porque eu sei fazer. Mas quando você vai e admite: ó, aqui eu não sei o que fazer, nesse lugar eu não faço ideia, e vou: Senhor, pega tudo isso que eu não sei, todas essas minhas fragilidades, e faz conforme a sua vontade. Deus vem e fala: olha, da tua fraqueza eu vou transformar força, aonde você é fraco eu vou te transformar em algo forte. A vida não é uma corrida de 100 metros. Você viu nas Olimpíadas, corrida de 100 metros, já faz um bom tempo, né, doutor Rodrigo, que está abaixo de 10 segundos, né? Está abaixo de 10 segundos. Mas é um tiro rápido. É um tiro rápido, não tem margem para erro. Numa corrida dessa, de 100, 200 metros, não tem margem para erro. Deu a passada errada, já perdeu a prova. A vida é uma maratona, é um processo longo. Dá às vezes para recuperar. Quero dizer o seguinte: em algum momento talvez você tenha caído nessa carreira, em algum momento, pela sua fragilidade, você tropicou, você caiu, tomou a rota errada, se desviou do caminho. Mas é um processo longo, é uma caminhada longa, é uma vida, é uma vida. Se você tem consciência disso, faça um alinhamento, volta, não importa que outras pessoas que estavam ao seu lado estão em outra estação, cada um tem uma estação própria, cada um tem um tempo determinado pelo Senhor. O importante é você entender: Senhor, é do teu jeito, Senhor, é no teu tempo, eis-me aqui, faz conforme a tua vontade. Para aprofundar as nossas raízes, decida viver além das emoções. Gente, esse é o ponto, talvez, não digo principal, mas é onde nós temos tantas dificuldades. Como o diabo trabalha no âmbito das nossas emoções, como ele nos fragiliza nas nossas emoções. E quando nós decidimos viver à luz das nossas emoções, não que emoções não sejam importantes, mas emoções não podem ser a essência da nossa vida. Nós não vivemos por experimentar emoções. As emoções são consequências, são lampejos de convivência, mas elas não podem pautar a nossa vida. Exemplo, você veio aqui hoje e o Espírito Santo está tocando no seu coração, está falando com você, você se sente acolhido, aquecido, está sendo tratado na palavra, está mexendo com você, a palavra está penetrando no seu coração, isso está sendo bom, você sente calor,
o louvor vem e você se derrama e chora diante do Senhor. Suas emoções estão te conduzindo a isso. Mas por quê? Porque primeiro a palavra entrou. Por onde a palavra entra? A palavra entra pela sua racionalidade, não tem outro caminho. Você ouve, interioriza, racionaliza e ela desce para o coração. E aí ela gera emoções. Porque se a emoção vem sem o entendimento, é passageiro, é transitório, não gera nenhuma mudança, não gera aprofundamento. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas emoções. Reitero, não que elas não sejam importantes, mas elas não podem ser a essência da nossa busca. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera. Sabe, às vezes nós enfrentamos e encontramos situações de pessoas que, porque se deixaram dominar pelas suas emoções, ou porque a sua baliza ou a sua análise do que Deus está fazendo passa exclusivamente no âmbito das suas emoções, e emoções são traiçoeiras, de repente você não se sente mais amado, de repente você não se sente mais conectado, de repente você fala assim: olha, o púlpito não me alimenta mais, a palavra não me alimenta mais, eu já admiti isso, e humildemente eu reitero, eu não sou um grande pregador, mas se você não está buscando as emoções das palavras de homens, e eu sou homem, sujeito às mesmas falhas, mas você está tendo o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei você está meditando dia e noite, se a sua fome e sede está fundamentada na palavra, não vai faltar alimento para você. Não é o púlpito que vai deixar de te alimentar. Você não vai fluir mais por emocionalismo, não vai se sentir confortável porque veio um arrepio, porque veio um momento de choro. É importante, é gostoso, é bom ser tocado pelo toque suave do Espírito Santo, sentir o toque da presença de Deus que nos faz chorar na sua presença, mas essencialmente é a palavra de Deus que vai te manter alimentado e fortalecido. Se aprofunde na palavra, lance as suas raízes profundamente no conhecimento da palavra. Aqui não tem erro, aqui você vai estar sempre nutrido, mesmo que o alimento do púlpito não seja tão consistente assim para você. Você vai entender que, olha, vale mais aquilo que eu tenho recebido da intimidade com a palavra. Para desenvolver um bom sistema de raízes, nossas vidas precisam estar enraizadas no solo da palavra. Deus desenvolve nossas raízes em muitas áreas, mas nenhuma é mais importante do que se aprofundar na palavra de Deus. Você quer ser uma árvore vigorosa? Você quer ser um crente vigoroso, com folhas que demonstram que está vivo? Não estou falando de frutos, estou falando de vida, porque frutos, segundo a palavra, vem na estação própria, mas ele só vem de árvores enraizadas, de árvores que estão alimentadas. Se você quer isso para a sua vida, é na palavra de Deus, não busque de outra fonte. Nós vivemos hoje tempos em que tem tantas fontes, tantas possibilidades de você achar que está se alimentando, quando na verdade o que o Senhor quer é um tempo de intimidade com você. Nunca perca a oportunidade de ler a Bíblia, mas deixa a Bíblia ler você. Você pode ser um leitor
efetivo, com rotina determinada da Bíblia, e a Bíblia não trazer nenhuma transformação na sua vida. Você está só lendo a Bíblia, como você leria qualquer outro livro. Mas o autor da Bíblia, o Espírito Santo de Deus, te ajudará a entender e fará com que a Bíblia leia você. E quando você está lendo um texto e você olha e fala: poxa, isso é para a minha vida, o Senhor está falando no meu coração, como eu precisava ouvir essa palavra, como eu precisava dessa resposta. Esse é o dinamismo de quem se aprofunda na palavra. Confie em todo o tempo. Confia. Vivemos uma crise de confiança. Vivemos hoje uma crise de confiança. Primeiro, entre as pessoas. Segundo, uma crise de confiança em Deus. Porque quando eu não tenho intimidade, eu não tenho confiança. Eu só confio em quem eu conheço. Você pode ter convivência com muita gente. Você pode conviver com muita gente. Mas falando sinceramente, você não confia em todos. Tem gente que você não confia porque você não conhece. E como a gente conhece as pessoas? Como que a gente conhece para confiar? Pela intimidade. Pela intimidade. Eu confio 100%, integralmente na minha esposa. São 38 anos de casados, mais o tempo de namoro e noivado. Eu conheço a minha esposa para confiar a ela toda a minha existência humana, confiar as minhas emoções a ela. Não dá para fazer isso com qualquer um que você não conhece. Com Deus é a mesma coisa. Se você não conhece Deus, se você não conhece Deus de relacionamento com Ele, você não vai confiar nele. Vai chegar um momento na noite escura da sua alma que você vai dizer: eu estou sozinho, eu estou só, não vejo ninguém, Deus se esqueceu de mim. No meio da sua tempestade você vai dizer: eu estou só, Deus se esqueceu de mim. Como os discípulos fizeram: Senhor, você não se importa que a gente morra, não? Falta de confiança. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Confiança é fator determinante para aprofundar raízes. Todas as vezes que sofremos adversidades, todas as vezes que você enfrenta problemas, dificuldades, entenda, o Senhor está nos testando, o Senhor está nos preparando. Às vezes você não sabe, você não consegue discernir por que você está enfrentando esse momento na sua vida, mas se você mantém confiança inabalável em Deus, vai chegar um dia que você vai olhar e falar: agora eu entendi, porque Deus permitiu aquilo na minha vida, porque nesse momento, aquela experiência me traz uma consolidação da presença e da capacidade de Deus de agir. Sabe quando Samuel foi ungir na casa de Jessé um rei, o Senhor fala com o profeta: olha, vai na casa de Jessé, eu rejeitei Saul, vamos ungir um novo rei. E Samuel vai. Qual era a visão de Samuel? Qual era a referência de Samuel? Um homem forte. E Jessé começa a passar os filhos mais vigorosos, e o Senhor fala: não é esse, não é esse, não é esse. Enquanto isso acontecia, e antes disso acontecer, lá no campo, nas ovelhas, Davi estava passando por testes. Quais eram os testes que Deus estava promovendo na vida de Davi? Vem o urso, tenta subtrair uma ovelhinha. Aqui não, urso, aqui não vou permitir. Ele vai lá e luta com o urso. Vem o leão para roubar uma ovelhinha. Deus estava testando Davi. Deus estava dizendo: olha, eu vou testar esse jovem para que ele seja um homem segundo o meu coração.
e os seus irmãos crescendo, fortalecendo, sendo combatentes, mas Davi estava sendo testado por Deus. Houve um tempo que aquele jovem que havia sido testado por Deus se vê diante de um vale, e do outro lado se levanta um gigante chamado Golias, mas ele já havia sido testado por Deus, ele conhecia Deus por experiência. Peraí, contra o leão não fui eu, contra o urso não fui eu, e contra esse incircunciso, esse homem que não tem identidade espiritual, não serei eu. Eu vou contra ti, em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus a quem você tem afrontado. Isso é passar em testes, isso é saber que na hora determinante da sua vida, você foi testado pelo Senhor, foi sendo construído pelo Senhor, e nessa hora você vai entender: o mesmo Deus que me ajudou naqueles momentos, naquelas circunstâncias, agora se levanta um Golias. Não, eu não vou fugir, eu não vou me deixar abater, porque não é o tamanho do gigante, não é o tamanho da tempestade, não é o tamanho da adversidade, é o tamanho do Senhor que luta as suas lutas, é o tamanho do Deus de Israel, o Deus dos exércitos que tem lutado as suas lutas. Confie, confie o tempo todo, confie o tempo todo. O Senhor quer trabalhar as nossas raízes, elas são importantes. Você será grande no Senhor, para o Senhor, no tempo do Senhor, segundo a vontade e propósito do Senhor. Mas agora Ele está preocupado, interessado em te aprofundar no relacionamento com Ele, tratar as suas raízes. No tempo certo, haverá um tempo dos frutos chegarem, frutos de gerações. Tem casais aqui que estão tendo filhos, tem casais que vão se constituir e vão criar novas gerações. Tem mães que já colheram filhos nos braços. São frutos que estão chegando no tempo certo, na estação certa. O Senhor vai fazer frutos chegar na sua vida. Hoje você pode estar experimentando uma terra árida, não está chovendo, não tem chovido. A sensação que você tem, olha, a bênção do Senhor que cai como chuva serôdia. Sabe o que é chuva serôdia? É aquela chuva que cai no tempo certo. Chuva serôdia é a chuva que vem na estação certa. Mas às vezes a chuva não chegou e você se sente em terra árida. Quando isso acontece com a planta, com a árvore, o que ela faz? Ela vai mais fundo nas suas raízes para buscar a umidade em lugares mais profundos. Não está chovendo na sua vida? Não está chovendo? Você sente que tem algo estranho, tem algo diferente, não é como você imaginou, não é como você desejou. Só aprofunda o seu relacionamento com Deus. Busca mais fundo, sai da superficialidade, vai mais fundo. Raízes aprofundadas resistem, fazem árvores resistentes às tempestades. Fiquem em pé, vamos entrar no momento de intercessão. O momento agora é para você entrar em conexão com o Espírito Santo de Deus, porque eu e você podemos estar enfrentando tempestades, adversidades. Elas são certezas na nossa vida, elas são certas que virão. E se você está enfrentando uma tempestade, um tempo de seca, você não está entendendo. O momento na sua vida está desconfortável, está ruim. Humanamente falando está ruim, mas espiritualmente eu digo para você, Ele é maravilhoso, porque é um tempo que o Senhor se aprofunda um relacionamento contigo. Mas você se sente fragilizado, você se sente fraco,
A sua vida espiritual, as suas raízes agora ainda estão frágeis e você não tem, está com medo que você vai cair, que o seu barco vai naufragar. Se é esse o seu sentimento e você tem um desejo de receber uma oração para um fortalecimento, para algo, de uma manifestação especial do amor de Deus na sua vida, eu quero te convidar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se é esse o seu momento, se você sente isso no seu coração, Senhor, eu quero algo diferente, eu não quero uma emoção passageira, Senhor, eu não quero uma emoção para essa noite, eu quero algo determinante da Tua presença na minha vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Aproveite a oportunidade, dê um passo de fé, declara ao Senhor: Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, eu não tenho certezas, eu não tenho convicções, eu só sei de uma coisa, eu quero estar mais fundo num relacionamento contigo, Senhor, eu quero estar mais aprofundado num relacionamento contigo, Senhor, aprofunda as minhas raízes, trata no âmbito das minhas emoções, das minhas fragilidades, Senhor, faz conforme Tua vontade e Teu propósito, mas não me deixa com essa sensação de fragilidade, de abandono, com essa sensação de incerteza. Nós estamos juntos hoje aqui declarando para céus e terras: nós confiamos no Senhor, nós desejamos nos aprofundar num relacionamento contigo. Raízes precisam ser aprofundadas nessa noite. Raízes precisam ser aprofundadas. E o Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu creio que Ele está aqui. E Ele quer tocar as nossas vidas. Ele quer tratar conosco. Você veio aqui essa noite talvez nem sabendo o que você iria encontrar, mas essa é uma noite que o Senhor reservou para você. Essa é uma noite que o Senhor preparou para você. Noite essa que o Senhor te atraiu para a sua presença. Você quer ir mais fundo? É na profundidade que nós encontramos mais vida. É na profundidade que nós encontramos mais da presença. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, nos visitando, tocando a cada um dos corações. Fala para você: eu tenho ouvido as suas lágrimas, o teu choro, eu tenho ouvido a manifestação do teu chamado para a minha presença. Eu te conheço, eu sei quem é você, eu te conheço pelo nome, eu te conheço na sua intimidade. E eu te chamei aqui essa noite porque tenho um tratado especial contigo. Eu te chamei aqui essa noite sem você saber, sem você se aperceber, porque eu tenho algo contigo. Eu tenho algo para tratar com você. Eu quero sarar suas feridas. Eu quero resolver a sua paternidade, a sua ausência, a sua desconexão familiar, a sua desconexão relacional. Eu quero tratar com você, por isso que eu te chamei aqui. Eu tenho algo contigo.
Você é especial para mim. Você não é só mais um de um grupo de pessoas. Eu estou vendo você. Eu estou vendo o seu coração. Eu já vi, já conheço, já sei. E eu estou no controle. Eu estou no controle. Confie, confie. Pai, nós te adoramos, Senhor. Te exaltamos na beleza da tua santidade. Rendemos honra, glória, louvor, exaltação ao teu santo nome da glória. O Senhor está entronizado entre as nações. Clamamos para que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade no nosso meio, na nossa vida, porque nos céus elas já são feitas. Senhor, em nome de Jesus, cada um, cada vida, cada coração é objeto do teu amor de uma forma individual, especial e particular. Trata conosco, nos enraiza num relacionamento contigo. Não queremos mais, Senhor, a superficialidade de relacionamentos emocionais. Queremos viver nas profundezas da tua presença. A ti, honra, glória, louvor, exaltação ao teu santo nome, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias. Próximo domingo continuamos com a nossa série de mensagens. Ainda temos mais 2 domingos. Se você veio pela primeira vez, te convido a continuar, viu? Porque o Senhor tem muito a falar aos nossos corações. E Ele fala porque Ele nos ama. E nos ama porque nos conhece. Não dê ouvidos às vozes do inimigo, que dizem que você não é digno, que te identificam pelo teu pecado, que te identificam pelas suas fraquezas e as suas fragilidades. Quer rotular você por condutas passadas. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Você é nova criatura em Cristo Jesus. O diabo não pode mais te rotular e apresentar para você os pecados que foram pagos, cravados na cruz do Calvário. Ele não tem essa autorização, ele não tem essa legitimidade. Pegam suas mãos, deixa eu abençoar a sua vida. Que o amor de Deus Pai, graça misericordiosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces, infinitas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a sua vida hoje e eternamente. Amém, amém e amém. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.